Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quero convidar os irmãos para ler em Salmos 81. Diz assim: cantem com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem louvores ao Deus de Jacó. Comecem a música e toquem os tamborins. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu essa lei ao povo de Israel. Ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo: eu tirei as costas de vocês, as cargas pesadas. Fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. Quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. Lá de onde eu estava escondido, na tempestade, eu lhes respondi. Eu os pus à prova na fonte de Meribá. Meu povo, escute os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum deus estrangeiro, nem adorem nenhum deus estranho. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu, portanto, eu deixei que eles andassem nos seus caminhos de teimosia e que fizessem o que queriam. Como gostaria que o meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo os seus inimigos e castigaria todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês eu daria o melhor trigo, e os alimentaria como mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Obedecer, né, irmãos? A irmã Teresa sempre fala. Muitos não oram, muitos não jejuam, muitos não estão assim tão firmes na palavra. Mas se obedecer, né, irmã Teresa, como a senhora fala, só de obedecer a palavra de Deus, Ele já faz por nós. Né? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Alegria uma vez e na presença do Senhor, orar, feito por nós. O Senhor, todo dia, Ele tem bênçãos para nos entregar. Louvado seja Deus. Irmãos, abra sua 1 Samuel, capítulo 16. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 16. Eu vou ler aqui alguns versículos de um pouquinho de Davi. Disse o Senhor a Samuel: pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre. Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé e os seus filhos, me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dizes: Senhor, convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que há de fazer a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. Saíram-lhes ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: ainda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e o seu o sacrifício. E aqui, irmãos,
mais adiante, aqui mais adiante, está aqui, a partir... aí já aqui, já muda, versículo 30... Capítulo 17, versículo 36. Vou começar a ler, pois, no 34. Respondeu Davi, apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro das contra mim, agarrei pela a barba e o feri e o matei. O teu servo, este circunciso filisteu, será como um deles, porquanto afrontou os vivos. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrou. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor será contigo. É muito bom falar de Davi, é muito bom contar as histórias de Davi. Exemplo, Davi foi vencedor em muitas e muitas guerras e batalhas. Amava o Senhor e o Senhor amava Davi. Davi era o homem que todo mundo diz segundo o coração de Deus. E aqui conta a história, toda essa história da igreja. Mas, apesar da história, irmãos, sendo ela fala com a gente cada dia que a gente abre a Bíblia e lê. No capítulo 16, quando eu li aqui aonde fala Samuel, que disse o Senhor para Samuel, que era para ele ir lá. E aqui, irmãos, a gente vê Deus sobre a vida daquele profeta. Irmãos, muita confusão no meio do povo de Deus. Nós ouvimos Deus falar conosco e aí bate aquela dúvida. Mas será que Deus está falando comigo? Irmã, ela é realmente de oração? Será que aquele irmão é uma pessoa boa mesmo, certo? Tem muitas perguntas, muitos tipos de palavra, muita indagação. Hoje é assim. E naquele tempo era diferente. Samuel, ele era conhecido. O povo temia, respeitava a ele as coisas de Deus com confiança. Perguntava e acreditava porque sabia que ele tinha a orientação de Deus, sabia que ele ensinava corretamente. Ele tinha um sentido voltado para o Senhor, e quando ele respondia Deus, ele respondia aquilo que Deus determinava para ele. Ele ali, sendo ele um servo de Deus, sendo ele um homem da confiança, Deus diz para ele lá, na casa de Jessé, e ele diz: como eu ficar sabendo, ele vai me matar. Irmãos, e
como eu vou falar com aquela pessoa, como eu vou visitar aquela família. Eles vão fechar a porta para mim, eles vão me maltratar, eles vão me receber mal. Não vai lá porque eles não aceitam a palavra de Deus. Irmãos, isto é nós. Ainda que nós ouvimos isso, nós devemos ir. Olha, irmãos, eu já encontrei em alguma situação, quando eu disse para um irmã, eu vou na tua casa. Ela disse, olha, irmã, não vem. Não vem porque amola um facão bem amolado e senta no banquinho na interior, e ele fica ali esperando, irmãos, um crente chegar ali para me visitar, e ele corta no facão. E se a irmã vier aqui, ele vai tentar te matar, e eu não quero que isso aconteça. Não vem. Mas você tem certeza, irmã? Irmã. E ela disse, não vem. E é desse jeito. Irmãos, ela não disse, vem, irmã, na minha casa. Mas naquele dia, quando os irmãos da igreja reuniram para ir dirigir um culto na minha casa, ali todos os irmãos para dirigir um culto na minha casa, o Zé estava bebinho lá, anos, irmãos. E eu disse para aquele obreiro, não, irmão, não vai ter o culto aqui. Ficaram tristes e saíram. Irmãos, vocês não têm ideia como eu senti mal. Porque vamos dirigir o culto sim. Ainda que seja lá na sombra do pé de manga. E adorar o Senhor. Irmãos, o diabo, ele tenta nos barrar. Ele tenta barrar nós para nós não vir para a igreja. É porque na igreja nós estamos na presença do Senhor. É aqui que nós dizemos obrigado, Jesus, por tudo. Eu te louvo. Aqui é um lugar que você levanta as suas mãos para louvar o Senhor. Aqui voltado para a palavra de Deus. Aqui nós podemos dobrar o nosso joelho, nós podemos orar. Aqui nós podemos falar, Jesus, este pequeno tempo que eu tenho aqui na tua presença é... E aqui, irmãos, nós aprendemos, nós alimentamos. É aqui que... Talvez eu não sei, eu não estou vendo, mas o Senhor tudo Ele está vendo e tudo Ele sabe. Já entregado vitória, milagre, não sei, para cada um de nós aqui. Irmãos, o Senhor... Lá, a nossa bênção, a nossa vitória, e na hora dEle, no momento dEle. E nós estamos... Nosso Deus... Mas Samuel foi lá e ungiu Davi. Chegou ali. Quando ele chegou ali naquela casa, para ungir Davi, o Jessé, o pai de Davi, ele achou que seria muito simples. Mas Deus tinha uma surpresa naquela casa. Deus queria surpreender aquela família. Porque ele via os filhos dele de uma forma abençoada. Aqueles rapazes bonitos, formosos. Mas ele via Davi como se ele fosse o menor da casa. E é por isso, irmão, ter acepção de pessoas em achar que um é melhor e o outro já não é tão bom. Quem menor que eu ainda que nós achamos assim, nós precisamos ver as pessoas como nós mesmos, para amar elas como nós mesmos. Irmã, você precisa de ajuda, sentir que ela precisa, como se eu tivesse precisado.
Orar em favor daqueles que estão precisando de oração. Buscar o Senhor em favor. Nós oramos aqui, irmãos que nós nem conhecemos. Está lá em Fortaleza, está lá em... São membros deste ministério. Isso é amor de Deus. Se não tiver amor de Deus... Ele achou muito fácil, irmãos, dizer: passa, é este. E ele passou, e Samuel disse, Deus falou no coração de Samuel. Passou o segundo, passou o terceiro, passou o quarto, passou o quinto, irmãos. E no último, ele perguntou: mas só tem esses? Tem que ter mais um filho? Não tem mais um filho? Está vendo, irmãos? Mas naquele dia, irmãos, o Senhor estava... E ali ungiu Davi como rei de Israel. Irmãos, o que eu aprendo nessa leitura? Deus visita nossas casas. Deus visita nosso lar, irmãos. Ele visita, irmãos, o Senhor deu-nos filhos para nós cuidarmos dos nossos filhos. O Senhor deu para nós um lar, deu para nós família, para nós cuidar. E Deus visita os nossos lares, Deus visita nossas famílias. Dentro da tua casa, irmão. Deus quer escolher rei dentro da tua casa, irmã. Dentro da nossa casa, irmãos. E ai da falando, Deus é melhor com ele, não é bonzinho comigo. Eu sou menor, porque Deus não faz isso com ninguém, irmãos. Irmão, palavras que jamais poderíamos falar e pensamentos que jamais poderíamos pensar. E Pai que cuida de nós todo dia. Olha aí, olha aí. Irmão é grande. Irmãos, para Deus temos o mesmo valor. A palavra totalmente, corretamente, pontualmente, tudo que nós precisamos saber. Isso, irmãos, em todos nós aqui na terra. E o Senhor fala dele na hora dele, do jeito dele. E o Senhor também nos ensina. O Senhor também nos ensina, irmãos, a aceitar. Porque cada situação nossa depende de nós mesmos. Cada situação nossa difícil que nós temos passado é atitudes nossas mesmo. Está aqui registrado na palavra do Deus. Ele dá conforme as suas obras. Como na obediência, na linha do Senhor, permanecemos nela, irmãos. Permanecemos nela. Achamos difícil demais e saímos da linha. Vai cuidando cada um de vocês como vocês quiserem. Muitas famílias são assim, foram assim, e é assim, irmãos. Sim. Filhos abençoados, pais ajustados. Se o é crente, irmãos, se a mãe não é crente, por que o pai não é crente? Alguém para Deus fazer a obra, para Jesus proteger. Situação de várias maneiras, mas nós, irmãos, oramos em favor dessas pessoas, coisa boa, e não copiamos para nós
Deus via qualidade em Davi. Deus via qualidade que ele trabalhava. Jessé chegou lá, Davi estava, e os demais filhos todos estavam em casa. Mas naquele dia todos estavam em casa e Davi estava trabalhando. Irmãos, a qualidade que ele tinha muito boa, ele trabalhava. Outra qualidade que ele tinha, ele louvava o Senhor. Ele louvava o Senhor Deus e Pai. E coisas lindas, maravilhosas, através do louvor de Davi. Quando Deus operava maravilhas, Deus fazia com que acalmava até na hora da fúria, da ira dele. Irmãos, Deus que ele via obediência na vida de Davi, no coração de Davi, na vida de Davi, porque se não fosse assim, Deus não amava ele tanto como Deus. Deus não ia escolher ele para ser rei. Deus não coloca rei que não povo, irmãos, que para governar, Deus não coloca rei para governar o coração, pelas vidas, para lidar com as ovelhas, jamais. Uma tem uma natureza, cada uma tem uma atitude, cada uma tem um jeito de ser. Todas. O pastor ama todas, mas cada uma dá um trabalho diferente. E Davi tinha essas. E o Senhor estava ali dentro da casa de Jessé. Deus observava. Deus escolheu o maior rei de Israel dentro da casa de Jessé. Irmãos, nossa vida cristã, nós precisamos. Eu já encontrei pessoas que dizem para mim: pena você servir o Senhor, você viver toda a sua vida como você vive. E eu disse para ela: irmã, você aproveitou muito na tua vida, né? Não mais que eu, mas não mesmo. Do pecado não tem nada para aproveitar. Será que tem, irmãos? Será que vale a pena mesmo? Irmãos, para assistir um culto, para louvar o Senhor, fazer Irmãos, quem faz um culto abençoado aqui somos nós, sabia? Amanhã tem um culto lá na casa do irmão Sebastião. E mais ali pelo menos umas 25 pessoas da igreja, umas 30 pessoas da igreja. Pensa que benção. E ele está esperando lá, com certeza. Irmã, muito cuidado com a nossa vida cristã. E pedir ao Senhor, Senhor, no controle da minha casa, no controle da minha família. Não permita que eles vá além da vontade do Senhor. E põe aqui, ó,
sentadinho na cadeira da igreja. Seja realmente servos do Senhor, para que realmente ele seja, para que realmente ele seja a marca do Espírito Santo. Gente que gosta de marca, irmãos, marca, destaque. Uma roupa de marca, o relógio de marca, o sapato de marca, o boné de marca, o carro, tudo é de marca. Irmão, sabe qual é a maior marca? É a marca da humildade. A Bíblia diz que ela é a marca do destaque. Nós queremos, irmãos, destacar com as características do Espírito. É a humildade. Agora, dom, o maior é amor. A característica do Espírito Santo, a marca maior é a humildade. Irmãos, a gente consegue orar. A gente consegue perdoar o Senhor. A gente consegue perseverar e ter uma confiança. A confiança nunca acaba. Esperar no Senhor até morrer, se for necessário. Porque Ele diz que bem-aventurado é aquele que espera nele. Aleluia. Louvado seja o nome do... Aqui, quando Davi chegou lá, para derrotar o gigante Golias, irmãos. Todo mundo quis barrar. Primeiro foram os irmãos dele, depois Saul. E ele disse, olha, eu matei o urso, eu matei o leão. Deus vai me livrar. A última palavra foi de Saul. Ai, meu filho, Deus é contigo. E ele ia mesmo, irmãos, ele ia de qualquer... determinado para ir, para lutar e vencer. O povo de Deus, para não deixar o gigante envergonhar o Senhor, Deus. Mãos do inimigo. Irmãos, nós precisamos fazer isso. Não podemos negar Jesus por nada, diante de nada. Nós precisamos investir para que ele saia do nosso negócio, para que ele saia da nossa terra. Sua terra, o dia que você dispor a ser vencedor. O dia que cada um tomar uma disponibilidade. Eu sirvo o Senhor diferente. Irmãos, não precisa ter medo de dizer isto de coração. Deus vai entrar com providência do céu para crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós pedimos as bênçãos do Senhor, duvidando que Ele vai dar. Muitas vezes, você faz 2 jejuns, 3. Agora eu fiz o jejum. Quem sabe Deus vai me responder. Significa então que não a creu. Não estava acreditando de verdade, irmãos. Agora Deus vai me dar a vitória.
Irmãos, nós precisamos disponibilizar nós mesmos e dizer: o meu Deus pode, e eu creio que Ele vai me abençoar, e eu nunca vou. O meu Deus vai me abençoar de uma forma tão poderosa, a partir de agora. Preciso. Ele vai me honrar diante da minha família. Ele vai me honrar diante. Irmãos, não tem, acho que ninguém na terra que não tem alguém que te aponte. Você não vai prosperar. Aquela minha prima lá, ela nunca vai ter um carro. Ela nunca. Ela vai morrer. Irmãos, não existe isso no meio do povo de Deus. O povo de Deus é fiel, irmãos. O povo de Deus tem um Deus fiel. Fiel com Deus. Ele disse: filha, pede perdão. Irmão, Deus tem usado o vaso, e nesta hora esse vaso está simbolizando diante de você. É como se ele tivesse enviado o anjo dele dito, e você bate no peito e diz: mas de maneira nenhuma que eu vou pedir perdão. E tem outras que dizem assim: como que nós somos fiel desta maneira e queremos receber milagre de Deus? Hoje nós estamos vivendo dias, momentos, nossa, aqui na terra, que a bênção, quando ela chega na nossa vida, é milagre. E de pregar minha palavra. Irmão, vamos evangelizar amanhã. Amanhã eu não pode desmarcar, irmão, nem uma hora eu não posso. Irmã, você pode? Não pode. Não posso. Não posso, não posso, não posso. E aí a gente não acha nenhum. Toda semana a gente faz isso, mas toda semana não posso. Nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta. Na outra semana, assim um mês passa. Assim, irmãos, nós já está no mês de agosto. Aí eu te pergunto, irmãos, quantas vidas você trouxe para a igreja? Mas você trouxe, não trouxe, irmão? Você ganhou aquela vida para Jesus. Não permaneceu, mas você tentou ajudar ela, não tentou? Muitos irmãos que desistem de orar, desistem de convidar, desiste. Desistir não é de Deus. Davi não desistiu. Ia cair. Não era ele que ia dele, era Deus, mas Deus ia usar as mãos dele, a mãozinha dele, bater lá aonde era necessário. Quem podia fazer isso, irmãos? Ninguém. Aquela nação estava morrendo de medo. Morrendo de medo. Então, como que eles iam, pelo menos, tentar lutar com um gigante? O mundo estava ali para ver quem ia enfrentar o gigante. Tem muita gente, irmãos, olhando para ver que dia que a igreja vai fechar. Sabe, irmãos? Tem gente orando para a pastora morrer.
O gigante é grande, irmãos. Mas a igreja não vai fechar. Ela tá a igreja. Irmãos, eu quero amar. Faz isso. Eu quero que Deus mude o coração dessa pessoa. Eu quero, irmãos, ver nós juntos. Deus. Eu quero ver os irmãos recebendo. Jesus, se vocês não têm ideia, irmãos, o desejo aqui contando bênção na presença de Deus, dizendo: olha, irmãos, Deus me abençoou. Deus fez uma coisa para mim que eu fiquei emocionada, que eu senti uma alegria tão grande de mim, quando Deus cuidava de algo que eu precisava e não tinha como fazer nada. Isso é muito lindo, irmãos, porque o que a gente vê falar é que Deus não faz nada. Mas Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Deus, Ele é poderoso na nossa vida. Irmãos, o Senhor nos ajuda. O Senhor nos ajuda a derrotar o gigante. Deus está com as mãos estendidas para... Mas é preciso querer ter esta coragem. Coragem para ler a Bíblia. Está dizendo para nós fazer. O Senhor não diz para nós aqui, cruz, para nós tenha bom ânimo. Ele diz para nós, anima-te. Com alegria. Ele diz para nós ser manso e humilde de coração. Nossas veredas. Ele diz para nós orar sem cessar. Ele diz para nós ser fiel, obediente. Ele diz para nós ter cuidado, guardar. Ele diz para nós que nós precisamos ter as nossas vestes brancas. Irmãos, eu creio que todos nós temos uma chama do Espírito Santo dentro do nosso coração. E acreditamos na intensidade da nossa alma que nós vamos vencer e vamos glorificar o Senhor. E eu creio, irmãos, que Deus pode fazer milagre. Eu creio também que vocês também creem que Deus pode fazer milagre na vida de vocês. Desistir do culto de segunda-feira. Vamos acreditar que o número de pessoas... Não vamos desistir do culto de quinta-feira. Vamos acreditar que o número de pessoas... Não vamos desistir, irmãos, de vir para a igreja de manhã no domingo, irmãos. O número de pessoas aqui no domingo de manhã vai crescer. Em nome de Jesus. Despertar, porque Deus dá para cada um de nós o dia inteiro para receber a tua bênção e cumprir os teus compromissos. Pois 3 vezes na meia para Jesus, aleluia. Irmãos, pensa bem, a última coisa que nós 8 horas, então agora vamos cultuar o Senhor, né? Deveria ser de manhã, né, irmão? A igreja fazer um culto maravilhoso, aí depois vai trabalhar. É a última coisa.
O dia todo nós trabalhamos, visitamos, passeamos. Aí na última hora, o culto. E às vezes por uma coisa tão... pode mudar o dia. Algo que você se esforçar, está aqui, irmãos. Mas eu estou feliz. Porque a vitória está nas mãos de Jesus. E Ele vai dar estas vitórias para cada um de nós. E eu creio, porque esta obra aqui é do Senhor. Irmãos, muitas bênçãos. Muitas. Muitas. E eu quero vencer até o último momento mesmo. E que Deus abençoe cada um de vocês que está aqui agora. Que pense positivo, irmãos. E a Jesus esse mês. Todo mês, irmãos. O que eu posso fazer para Jesus diferente? Tudo que Deus quer é a obediência. Tudo que Deus quer é a nossa santificação. Vigiar, orar, vida e obedecer a palavra do Senhor. E Ele vem nos abençoar, nos orientar. Ele vai nos falar no nosso coração. E Ele vai fazer por nós tudo que nós não podemos fazer. Esse é o nosso Deus e Pai. E ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Ler a Bíblia.